edifício fantástico. Ele é especial por razões materiais e imateriais. É especial por razões materiais porque, efetivamente, é um edifício absolutamente inexpectável para uma livraria, e é também em termos imateriais porque é a casa que abriga os livros, é a casa que abriga a cultura e é uma casa hoje de sonho. O MOCO é um acrónimo de música e outras coisas. Surgiu para ser um projeto diferenciador e que conjugasse estas duas vertentes, que tivesse a parte da hotelaria, a parte de receber e do turismo do Porto, que está cada vez mais em crescimento, e também esta vertente musical. É uma casa que nasceu do arrojo de uma família, os irmãos Lelo, que abrem uma livraria num edifício desta natureza em 1906, quando podemos dizer que a maioria da população portuguesa, como na maioria do mundo, era analfabeta, não é? Foi também um momento de arrojo porque a família Lelo soube ir buscar o know-how nesta matéria dos livros, colhendo e comprando a edição e o catálogo de um editor francês que veio para o Porto e que tinha sonho de ter a sua livraria e que, por incrível que pareça, por um golpe de sorte sai a lotaria e com o bilhete de lotaria consegue criar a sua própria livraria, e que era um sujeito também louco, fantástico, que editava tudo que era gente boa, que tinha um conhecimento e um know-how de livreiro fantástico. Foi ele que editou essa, foi ele que editou Camilo, e que tinha à data um catálogo com mais de 600 páginas. Estamos a falar antes de 1900. Portanto, uma loucura pensar-se que isto era possível. E os irmãos Lelo souberam ter o arrojo também de lhe comprar o catálogo, que lhes permitiu abrir esta casa também com uma pujança que não teriam de outra maneira. Quando chegámos cá em 2015, a minha família, a família Pedro Pinto, comprámos a maioria do capital e, de facto, esta casa está a passar um momento menos feliz. Nós tivemos, de facto, que decidir o que é que íamos fazer com ela. Nós vimos que quem cá estava já não estava a ver, que era um futuro brilhante que poderia regressar ao espaço. Ao querermos manter livraria, o negócio tinha que ser rentável. Como então tornar uma livraria, quando todos sabemos que estão a morrer, rentáveis? Digamos que o nosso primeiro golpe de felicidade foi criar o voucher, que permite que as pessoas entrem e que o descontem num livro. O voucher permitiu-nos então definir ousadamente uma missão de pôr o mundo inteiro a ler, mas também nos permitiu um desafogo económico, financeiro, que fez com que pudéssemos fazer obras de restauro e conservação. E através dessas obras nós pusemos a casa como ela era em 1906. Se nós somos um polo da atração e um polo em que os outros nos olham de fora para dentro, nós temos que também dar o exemplo. E a sustentabilidade, não só a sustentabilidade ambiental, que é aquela que é mais comum, ou de que é mais comum falar-se, mas a sustentabilidade começou pela sustentabilidade financeira, a necessidade disto ser sustentável para podermos depois abrir-nos ao mundo com a pujança e a vontade que queremos, mas também a sustentabilidade social. Temos sempre elencado às várias ações que fazemos alguma responsabilidade, alguma ação de responsabilidade social e mesmo a responsabilidade com a comunidade, que é também o facto de termos o cartão amigo, o programa cultural livre e gratuito. Sempre uma procura de nos unirmos às instituições da cidade e de nos abrirmos à nossa comunidade, porque sustentabilidade é também isso. I'm happy on my own. Este espaço onde nós estamos é também o reflexo direto e indireto dessa sustentabilidade. Indireto, neste caso concreto, a Sala Gema, porque o que aqui encontramos são gemas, são joias, verdadeiras joias, essencialmente livros raros, primeiras edições, e portanto livros excepcionais, que em si revelam e mostram que o livro é um bem absolutamente sustentável e que, apesar do tempo, não perece e não perde valor, ao contrário, até lhe pode ser acrescentado e pode valer cada vez mais. E mais recentemente alargamos esta sustentabilidade à própria produção dos nossos livros. Os nossos livros são sempre produzidos com papel certificado e depois são sempre que possível produzidos em Portugal, com recurso não só a gráficas portuguesas, mas também a ilustradores portugueses, a autores portugueses,
portugueses e, portanto, sempre também essa procura da sustentabilidade do papel ambiental, da pegada do carbono, etc., que é um dos nossos percursos. O MOCO é um acrónimo de música e outras coisas, ou seja, o fio condutor do projeto é música. Surgiu de várias ideias e pelo gosto comum dos proprietários e de todas as pessoas que aqui estão pela música e, de facto, para ser um projeto diferenciador nesta área, no Porto, no país, e que conjugasse estas duas vertentes, que tivesse a parte da hotelaria, a parte de receber e do turismo do Porto, que está cada vez mais em crescimento, e também esta vertente musical, ou seja, nós temos uma sala de espetáculos em baixo, no piso -1 dos quartos. E o que é que acontece? Acontece que, e como já aconteceu com vários hóspedes que tivemos cá, quer os hóspedes podem utilizar a sala de ensaios para ensaiar, quer temos uma programação com uma linha artística muito bem definida e pensada e programada para ser diferenciadora, mais uma vez, em termos de cultura e de âmbito da cidade, pensada para os portuenses, para os estrangeiros, para os hóspedes do hotel, virem usufruir de uma experiência diferente cá no Porto. Nós quisemos fugir do óbvio, não quisemos que fossem pautas expostas no hotel, mas depois fomos aos pormenores, fomos ao detalhe. Por exemplo, cada hóspede pode levar e encontrar no seu quarto um giradiscos e escolher na nossa musicoteca, que tem uma coleção de vinis, em que nós esperamos chegar aos 6.000, que é os espaços que nós temos na nossa musicoteca, e que podem levar os 5 vinis que escolherem e ouvir e desfrutar da música no quarto. Paralelamente, em vez de um menu de almofadas comum e normal nos hotéis, nós temos um menu de guitarras. Podem chegar à recepção e requisitada uma guitarra com os fones e com a insonorização que temos em todo o espaço, também praticar e terem essa experiência diferente que não é habitual de todo em quartos de hotel. Temos a certificação da Biosfera, que de facto nos concede esta certificação da sustentabilidade desta preocupação a nível de comunidade, a nível social, e fazemos sempre uma sensibilização interna ao nosso staff, às nossas pessoas, mas também aos nossos clientes, aos nossos hóspedes e também aos nossos vizinhos, e tentamos sempre trabalhar esta vertente da sustentabilidade de uma forma integrada para ser natural. O projeto em si já foi pensado, quer em termos dos materiais que nós vemos, muita madeira, muitos materiais naturais, em bruto. O cimento, o betão que está presente em todo o espaço foi exatamente para preservar e para termos esta sustentabilidade em termos dos materiais. Temos depois uma forte aposta em painéis fotovoltaicos, em painéis solares, em que temos uma produção própria aqui e que no verão, por exemplo, evita de termos que utilizar outros meios para aquecer a água. Toda a nossa eletricidade, todas as nossas iluminárias estão pensadas para serem desligadas centralmente. Temos alguns que têm o relógio associado para realmente haver essa poupança. Nós já temos também a poupança nos caudais da água, das torneiras, por exemplo, em que algumas são automáticas e, portanto, desligam ao fim de X tempo. A nossa linha de amenities é ecológica, temos parcerias com entidades locais, temos planeado para 2023 fazer uma horta comunitária, portanto, utilizando aqui um dos espaços que já foi pensado no projeto para isso, e uma data de desafios e iniciativas nesse sentido.